irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Perdão, segundo Lucas. Não vou trocar o evangelista, viu? Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo este ano jubilar, onde o Papa nos lembra que somos peregrinos de esperança. E ele escreveu aquela bula: a esperança não decepciona. Aí nós devemos perguntar: mas qual esperança? A única esperança que não decepciona é a esperança depositada em Deus. Essa sim, a fé, a confiança e a esperança, elas são assim garantidas quando depositadas em Deus. Porque esperar no ser humano é viver na frustração constantemente. O ser humano, batendo no peito de cada um de nós, nós somos muito limitados, nós somos muito pequenos, mesquinhos às vezes, né? Ou seja, nem sempre nossa vida corresponde àquilo que Deus deseja. Mas aí entra, de fato, aquilo que ouvimos na primeira leitura, quando o profeta Jeremias coloca: maldito o homem que deposita a sua confiança no outro homem. Mas aí diz: bendito aquele que deposita a sua confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Na certeza que esta esperança, ela não decepciona. Aí nós temos, é claro, no Evangelho, Jesus trazendo esta parábola para mostrar como que o ser humano, de fato, muitas vezes,
é tomado assim por um egoísmo tão grande, onde ele não percebe aquilo que está além, na linguagem bem popular, um palmo além do próprio nariz. Porque nós temos esta imagem na parábola que é muito forte. Um homem ali, né, Lázaro, caído, ou seja, aos pés, esperando cair uma migalha, porque estava com fome e ainda cheio de feridas. Mas qual que é a imagem? Aquele homem rico, soberbo, cheio de si, não tem a capacidade de olhar, de ver, de perceber o grito de dor daquele ser humano que está do lado. Então aí a pessoa, ela é fechada, a graça é de Deus. Esta é uma forma de começar a construir o inferno já aqui na terra também. E nós falamos que o céu, o reino, nós também vamos começando aqui. Mas o inferno também começa aqui, com esta maneira egoísta, mesquinha de viver a vida. Então, para dizer que o ser humano está sujeito a deixar-se ser tomado por este orgulho pessoal, por esta soberba, e não perceber o grito, a dor do irmão que está ao lado. Por isso que Jesus, ele coloca nesta parábola que este homem, depois que morreu, foi enterrado, sepultado. Bom, enquanto que aquele pobre que estava ali foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então esta imagem que de fato nós depositamos a nossa esperança em Deus. A esperança não decepciona. Esta esperança ancorada no Senhor. Eu creio que aqui, queridos irmãos e irmãs, até na questão da saúde é importante termos essa compreensão, porque existem pessoas que ficam revoltadas quando o médico ou a medicina não conseguiu curar, não conseguiu salvar a vida de um ente, de um parente. Isso é falta de compreensão que o ser humano é limitado. Por mais que se esforce, por mais que se dedique, por mais que se entregue ali, só Deus é o Senhor do impossível. Então, para dizer que nós temos que, de fato, conviver com esta realidade. O ser humano é limitado, é pequeno. É por isso que, quando nós temos essa fé em Deus, mesmo acreditando naquele médico, ou seja, naquele profissional de saúde, nós também recorremos a Deus. Nós também nos colocamos em oração diante de Deus, pedindo que o Senhor faça a vontade dEle, que o Senhor possa conduzir, né, aquele médico, aquele profissional de saúde, naquele cuidado daquela pessoa querida por nós. Então nós sabemos, sim, que esta é uma atitude necessária, saber buscar em Deus. Aí nós acolhemos também quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Devemos aceitar, porque muitas vezes a vida humana nos surpreende e nós precisamos dizer: Senhor, de fato nós somos pequenos demais. Nós nem compreendemos direito as coisas. Então, por isso, o convite hoje nesta palavra é este: depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E aí nós podemos acreditar que quando eu consigo voltar de verdade o meu olhar para Deus, o meu coração para Deus, quando eu vivo esta fé, esta esperança no Senhor, com certeza, como consequência, eu vou saber olhar para o meu próximo também. Porque esta capacidade de amar a Deus de verdade me leva a amar de verdade aquele que está caído, aquele também que está precisando da minha atenção. Então, por isso, seria até um critério para a gente avaliar a nossa própria relação com Deus, a maneira com a qual eu percebo a dor do meu irmão, a maneira com a qual eu me coloco nessa atitude de
estar a serviço, solidário, de ajudar aquele que está caído. Então, se eu percebo que sou muito fechado, é porque também esta minha vida com Deus, ela precisa ser ajustada. Então, para mim é fundamental este estar voltado para Deus. Por isso que Quaresma, eis o tempo de conversão. Voltar mais o nosso coração para Deus. Acredito também que quando nós voltamos o nosso coração para Deus, contemplamos o amor de Deus, aí também entendemos o porquê que a campanha da fraternidade fala que é preciso contemplar a obra da criação. Que é preciso perceber que a obra da criação é obra de Deus. E Deus, quando criou, viu que tudo era bom. Era bom. Então, por isso que a pessoa também que tem esse olhar voltado para Deus, um coração mesmo direcionado para Deus, não vai ficar destruindo o meio ambiente. Vai procurar cuidar, vai procurar, de fato, preservar, vai procurar restaurar, vai procurar fazer aquilo que é missão, vontade de Deus. Então, por isso que entra esta importância de voltar-se cada vez mais para Deus, de tal maneira que o nosso olhar, ele possa se voltar mais para a dor, o grito do irmão, e a gente possa sempre estender a mão, estender o coração, mas em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Então, que Deus encontre em nós, né, esta abertura e possamos crescer nesta direção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.